Duas irmãs gêmeas pobres esperam todos os dias na estação de trem, segurando uma foto nas mãos. Um jovem bilionário curioso pergunta: "Vejo vocês aqui todos os dias. Estão esperando por alguém?" Elas respondem: "Nosso pai." Essa foto é dele quando era jovem. Ele olha a foto e cai de joelhos. O trem das 6h15 diminuía a velocidade ao se aproximar da estação Colina Verde. Eduardo guardou os documentos que estava revisando em sua pasta de couro marrom e ajustou a gravata. Azul marinho. A viagem havia sido produtiva. 2 contratos assinados, uma nova parceria formada, números que fariam os acionistas sorrirem, mas que não aqueciam em nada seu apartamento vazio. A estação Colina Verde era apenas uma conexão. Outro ponto. No mapa das suas constantes viagens de negócios, nada de especial. Paredes de tijolos vermelhos, um relógio antigo no alto da parede principal, fileiras de bancos verdes sob um telhado de metal. Eduardo conhecia bem aquele lugar. Era sua parada. 3 vezes por semana nos últimos 8 meses. "Chegamos, senhor", anunciou o atendente do trem com aquela formalidade ensaiada. Próxima conexão em 40 minutos. Eduardo desceu do vagão e sentiu o ar frio da tarde no rosto. Ajustou o casaco sobre o braço e segurou firme a pasta. Pensou em ir até a cafeteria da estação para revisar o contrato da próxima reunião. Café preto sem açúcar, laptop aberto, planilhas, sua rotina perfeita. Foi quando as viu pela primeira vez. 2 menininhas sentadas lado a lado em um dos bancos verdes sozinhas. A mais alta usava um casaco vermelho com botões dourados. A menor tinha uma fita azul no cabelo. Havia algo naquela cena que o inquietava. Crianças tão pequenas sozinhas em uma estação de trem? Estranho. Eduardo hesitou. Olhou ao redor procurando algum adulto, mas não viu ninguém. Deu de ombros e seguiu para a cafeteria. Na semana seguinte, elas estavam lá novamente. Mesma hora, mesmo banco. A menina do casaco vermelho segurava com cuidado um pedaço de papel como se fosse algo precioso. Ambas observavam atentamente cada vez que um trem chegava. Na terceira semana, Eduardo já procurava por elas assim que descia do trem. E lá estavam, fiéis, sentinelas em seu posto verde. Aquela cena o intrigava. Havia algo de triste e belo naquela espera. Na 4ª semana, sua curiosidade venceu a reserva habitual. Em vez de seguir para a cafeteria, Eduardo caminhou em direção ao banco verde. As meninas o observaram se aproximar, olhos atentos e curiosos. Não pareciam com medo, apenas um pouco desconfiadas. "Estão esperando por alguém?" perguntou. Ele, com a voz um pouco rouca por não estar acostumado a iniciar conversas. As duas se entreolharam rapidamente, como se decidissem silenciosamente se deveriam responder. Foi a mais alta que falou primeiro. "Nosso pai. Essa é uma foto dele. Quando era jovem", disse, virando o papel que segurava e revelando a fotografia. "Ele foi embora de trem, procurando um emprego. Mamãe disse que um dia ele vai voltar", acrescentou a menor, com voz suave. "A gente vem aqui para ele não passar direto e não ver a gente quando voltar." Eduardo olhou a foto, e o mundo ao seu redor pareceu congelar. O som da estação desapareceu. Os avisos nos alto-falantes viraram um murmúrio distante. Suas mãos ficaram frias apesar do dia quente. A foto mostrava um rosto que ele conhecia bem. Um rosto que fazia parte de suas memórias mais antigas. Um rosto que não via há anos, mas jamais esquecera: Rafael, seu irmão. Eduardo tentou manter a expressão neutra, mas seu coração batia forte no peito. "É uma bela foto", conseguiu dizer, embora sua voz lhe soasse estranha. "Como? Vocês se chamam?" "Eu sou a Luna", disse a mais alta, a de casaco vermelho. "E eu sou a Clara", completou a menor, com a fita azul. Luna mostrou a foto com orgulho. "Mamãe disse que ele é muito inteligente e bonito, que logo arrumaria."
Um bom emprego e viria buscar a gente. Eduardo examinou a foto mais de perto. Era, sem dúvida, Rafael. Mais jovem do que na última vez em que Eduardo o viu. O mesmo sorriso torto herdado do pai. Os mesmos olhos que pareciam sempre procurar algo além do horizonte. "Vocês vêm sempre aqui?" perguntou, tentando esconder o tremor na voz. "3 vezes por semana", respondeu Clara, balançando as pernas que não alcançavam o chão. "Nossa vizinha, Dona Emília, traz a gente. Ela tá ali pegando café", disse, apontando para o quiosque da estação. "Mamãe trabalha muito", explicou Luna. "Ela não consegue vir sempre, mas a gente pode." A simplicidade daquela frase atingiu Eduardo como um soco. A confiança inabalável das meninas, a certeza de que o pai voltaria, a lealdade delas na espera. "Faz muito tempo que ele foi embora?" perguntou Eduardo, a mente acelerada. "Muito tempo", disse Clara, franzindo a testa como se tentasse calcular. "Eu era bem pequenininha, mas ele manda cartões de Natal", acrescentou Luna rapidamente, como se estivesse defendendo o pai ausente, "e presentes de aniversário." Eduardo sabia que isso não podia ser verdade. Rafael estava desaparecido há anos, sem contato, sem rastros. Eduardo remexeu em gavetas que não abria há anos. Encontrou uma caixa com fotografias antigas. Ele e Rafael na praia, os dois adolescentes na formatura do ensino médio, a última foto juntos, antes do afastamento. Na imagem, Rafael ainda sorria com esperança. Era difícil imaginar como a vida o tinha levado àquele ponto e como Eduardo nunca soube. Com o coração apertado, ele se preparou para voltar à estação. Mas dessa vez, não era apenas para pegar uma conexão, era para encontrar Luna e Clara novamente, para entender quem era a mãe delas, para descobrir onde estava Rafael. E talvez, mais importante, para reparar uma parte de si mesmo que ele nem sabia que estava quebrada. Na tarde seguinte, Eduardo pegou o trem rumo à estação Colina com mais ansiedade do que gostaria de admitir. Carregava consigo a caixa com fotos antigas e um envelope com o número de Martin, o detetive, que prometera atualizações ainda naquela noite. Ao chegar, os olhos dele varreram imediatamente o banco verde. E lá estavam elas. Luna, com seu casaco vermelho, e Clara com a fitinha azul no cabelo. As meninas sorriram ao vê-lo, como se já soubessem que ele voltaria. "Oi, senhor Eduardo", disse Clara, acenando animada. "Você voltou", completou Luna, sorrindo com alegria genuína. Eduardo se aproximou devagar, sentando-se ao lado delas. "Eu prometi voltar, não foi?" respondeu, tentando disfarçar a emoção na voz. "Posso mostrar uma coisa para vocês?" Ele abriu na caixa de fotos e retirou uma em que ele e Rafael estavam abraçados, com os pés na areia e os olhos cheios de sonhos. "Esse aqui é o meu irmão. O nome dele é Rafael. É o nosso pai", disse Luna, os olhos arregalados. Eduardo assentiu. "Acho que sou tio de vocês." As meninas se entreolharam, surpresas e encantadas. "Nossa, então a gente tem mais família", Clara murmurou. Naquele momento tudo começou a mudar. Eduardo sentiu um nó na garganta ao ver o brilho nos olhos de Luna e Clara. Era como se aquelas duas meninas que antes eram apenas estranhas em um banco de estação, agora estivessem conectadas a ele de uma forma profunda, de sangue, de destino, de um passado que insistia em voltar. "Meninas, eu não sei exatamente onde o Rafael está", disse ele com sinceridade, "mas prometo que vou descobrir. Vou fazer tudo o que puder." Luna apertou a mão dele, com firmeza surpreendente para alguém tão jovem. "A gente sabia que alguém viria." Eduardo sorriu com tristeza. "E eu deveria ter vindo antes." Naquela noite, já de volta ao seu apartamento, o telefone tocou. Era Martin, o detetive.
Tenho algumas informações, Eduardo, disse ele. Rafael foi visto há 2 anos em uma cidade pequena no interior. Trabalhou por um tempo em uma marcenaria, depois sumiu novamente. Mas tem um nome que apareceu algumas vezes junto com o dele. Helena Costa. Você conhece? Eduardo franziu o senho. Não, mas pode ser a mãe das meninas. É bem possível. Vou investigar mais a fundo. Mando tudo por e-mail ainda hoje. Ao desligar, Eduardo sentou-se no sofá e pensou em tudo o que havia acontecido em tão pouco tempo. Ele passou a noite organizando os papéis, fotos e informações, como se pudesse montar um quebra-cabeça do passado. No dia seguinte, voltou à estação com algo mais concreto a oferecer. Levou chocolate quente para Luna e Clara e um envelope com cópias das fotos antigas. Quando contou a elas que estava tentando encontrar sua mãe, os olhos das duas brilharam de esperança. Ela trabalha muito, disse Luna, mas às vezes parece triste, como se estivesse esperando alguma coisa também. Eduardo prometeu, eu vou encontrá-la. E quando tudo estiver certo, vocês não precisarão mais esperar aqui. Nós vamos ficar juntos. Era o início de uma nova história. Uma história de reencontros, de perdão, de família reconstruída, mas também de descobertas que Eduardo ainda não imaginava. Nos dias que se seguiram, Eduardo mergulhou de cabeça na busca por Rafael e Helena. Cada noite sem dormir era alimentada pela imagem de Luna e Clara sentadas naquela estação, esperando. E agora ele também estava esperando por respostas. Martin não demorou a enviar mais informações. Helena Costa trabalha como auxiliar de enfermagem em uma pequena clínica no bairro de Vila Nova. Viúva no registro. Endereço confirmado. Eduardo ficou parado olhando para a tela do computador. Por vários minutos. Viúva? Mas Rafael estava vivo, ou ao menos estivera há pouco tempo. Aquilo aumentava o mistério. O que Helena sabia, afinal? Sem perder tempo, ele dirigiu até o endereço indicado. Era uma casa simples, com cortinas claras nas janelas e vasos com plantas bem cuidadas na frente. Helena abriu a porta ao ouvir a campainha. Usava uniforme de trabalho e tinha o rosto cansado, mas havia algo familiar nos olhos dela. Os mesmos olhos de Clara. "Posso ajudá-lo?" perguntou desconfiada. "Desculpa aparecer assim. Meu nome é Eduardo. Eduardo Costa." Os olhos dela se arregalaram. "Costa? Sou irmão do Rafael." Helena levou a mão à boca, surpresa. "Meu Deus, você..." "Eu vi Luna e Clara na estação. Elas me contaram tudo." Ela olhou para o chão, visivelmente abalada. "Eu nunca pensei que alguém da família dele fosse aparecer." Eduardo falou com firmeza. "Elas esperam por ele todas as semanas. Com uma foto na mão. Dizem que ele manda cartões e presentes." Helena fechou os olhos com força. Fui eu quem mandou tudo. Não queria que elas perdessem a esperança." "Então, Rafael, ele desapareceu", disse ela, com lágrimas nos olhos. "Há quase 5 anos. Saiu de casa para procurar emprego fora e nunca mais voltou. Registrei como desaparecido, mas a polícia não achou nada. A história de que ele morreu foi só para facilitar papéis, a escola, o trabalho." Eduardo sentiu o mundo girar por um instante. Tudo fazia sentido agora. "E você nunca mais teve notícias?" Helena negou com a cabeça. "Nada. Às vezes penso que ele me deixou, outras vezes que algo ruim aconteceu. Mas por elas, eu finjo que ele ainda... E vai voltar." Eduardo respirou fundo. "Não precisa mais fingir sozinha. Eu vou ajudá-las e vou encontrar meu irmão." Helena enxugou as lágrimas. "Obrigada por vir, por se importar." Naquela noite, Eduardo voltou para casa com uma missão ainda mais forte no peito. E quando contou a verdade para Luna e Clara, com cuidado, explicando que a mãe delas inventou as histórias por amor, as duas choraram, mas não com tristeza.
Então, ele ainda pode voltar? Perguntou Luna. Eduardo abaixou-se para ficar na altura delas. Sim, e eu vou fazer tudo o que puder para que isso aconteça. Enquanto isso, a imagem de um homem cansado, barba por fazer, andando pelas ruas de uma cidade no interior, surgia lentamente em outro lugar. Seus olhos perdidos, mas seu nome ainda era Rafael Costa. Rafael Costa caminhava pelas ruas empoeiradas de uma cidade esquecida pelo tempo. Suas roupas estavam gastas, o rosto marcado pelo sol e pela saudade. Há anos ele vivia de bicos, dormindo em abrigos, sem documentos, sem passado e sem coragem de voltar. Um acidente em uma construção havia o deixado meses sem memória. Quando finalmente se lembrara de seu nome, acreditava que já era tarde demais para recomeçar. Mas um detalhe não saía da sua mente. 2 garotinhas com fitas coloridas nos cabelos, imagens fragmentadas, risos, uma estação de trem. Em outro canto da cidade, Eduardo não desistiu da busca. Com a ajuda de Martim, rastreou hospitais, abrigos, arquivos de ONGs. Foram semanas de tentativas frustradas, mas um dia, uma funcionária de um albergue ligou com uma pista. Tem um homem aqui. O nome que ele deu é Rafael Costa. Parece perdido e muito doente. Eduardo dirigiu durante a madrugada inteira. Quando chegou ao local, seu coração quase parou. Rafael estava sentado em um banco, o olhar vazio. Mas quando os olhos dos dois se cruzaram, algo despertou. Eduardo? O irmão mais novo se aproximou com lágrimas nos olhos. É você, Rafa. Você está vivo. Rafael tentou se levantar, mas as pernas falharam. Eduardo o segurou com força. Eu achei que nunca mais te veria. Eu me perdi. Tudo ficou escuro por tanto tempo. Você tem 2 filhas, Rafael. A Luna e a Clara. Elas vão todos os dias na estação esperar por você. Nunca desistiram. Rafael começou a chorar como uma criança. Elas ainda me esperam? Eduardo assentiu. E agora você vai voltar com a gente. Dias depois. Helena estava na porta de casa com as meninas quando um carro parou. Luna e Clara correram ao ver Eduardo, mas pararam subitamente ao notar o homem ao lado dele. Papai, sussurrou Clara. Rafael ajoelhou-se, os olhos cheios d'água. Minhas meninas! As 2 correram e se jogaram em seus braços, chorando. Helena levou a mão ao peito sem conseguir conter a emoção. A vizinha, Dona Miller, observava da varanda com um sorriso emocionado. Eu sempre soube que o amor delas ia trazer ele de volta. E ali, naquela calçada comum de um bairro qualquer, uma família quebrada começou a se reconstruir. Porque às vezes os milagres não chegam com fogos de artifício, mas sim com abraços demorados, lágrimas sinceras e uma segunda chance.